Olá e bem-vindos! Hoje nós recebemos um material que mexe com um dos pilares da teologia cristã, a salvação. Hum, É um daqueles assuntos que a gente acha que entende, sabe? Mas aí quando começa a cavar, o buraco é bem mais embaixo. com certeza. Exato. A maioria das pessoas pensa nisso como um interruptor, né? Ligado ou desligado. Ou você é salvo ou não é. Ponto. Exatamente. Mas o estudo que a gente analisou propõe algo assim, bem diferente. Ele desmonta essa ideia. Totalmente. Apresenta a salvação como um processo com pelo menos 5 dimensões. É como olhar para um diamante, que tem várias facetas, né? E cada uma reflete a luz de um jeito. É uma mudança de perspectiva. Uma mudança que tira a gente de uma posição passiva, tipo, só esperando o destino. Para uma posição ativa de quem participa de uma jornada. Perfeito. E é essa jornada que a gente vai percorrer. Primeiro, vamos firmar o alicerce, que é a salvação como um escape do juízo final. Aquela garantia, né? A base. Depois a coisa fica mais rica. A salvação como uma experiência de vida que se transforma no dia a dia. E a terceira faceta seria o destino final, a comunhão plena com Deus. A partir daí, o material entra em questões bem práticas. A quarta dimensão tenta esclarecer aquela confusão sobre juízo, provações. E o arrebatamento, né? Onde ele se encaixa nisso tudo. Exato. E por último, a dimensão que, para mim, foi a mais surpreendente. A salvação não como um descanso, mas como um chamado para assumir responsabilidades. Para governar no reino de Deus. É isso. Ok, vamos desvendar isso. Começando pela base de tudo, a fundação. A primeira dimensão é o ponto de partida, né? A rocha. Salvação como o escape do juízo eterno. A segurança fundamental. E o material que a gente recebeu usa aquela passagem de João 5:24 como, tipo, a certidão de garantia. Isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É muito direto. E o ponto crucial aqui, que o estudo martela bastante, é o caráter incondicional dessa garantia, né? Exato. Não depende do seu desempenho. O novo convertido e o veterano de décadas na fé, Estão no mesmo barco. no mesmo barco, com o mesmo colete salva-vidas, digamos assim. Mas aí que muita gente para, né? Pega essa garantia, guarda no bolso e pensa, pronto, acabou aqui. Ingresso para o céu garantido. Exatamente. E é um erro de perspectiva. Essa primeira dimensão não é o fim da história. É o começo. É o começo. O que é fascinante aqui é o aspecto legal, sabe? Isso. Quase como num tribunal. Teologicamente, é o conceito da justificação pela fé. Não é que você virou perfeito. Mas Deus, como juiz, bate o martelo e te declara justo. Por causa da fé em Cristo. É por isso que Romanos 8, verso 1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O caso está encerrado. Certo. Essa segurança não é um convite para se acomodar, mas a liberdade para começar a jornada de verdade, sem o peso do medo. Ok. Se essa base é a segurança, o ingresso para a festa, agora a conversa fica realmente interessante. Agora a gente vai para a qualidade da viagem. Exato. A segunda dimensão, que é a salvação como a experiência de uma vida transformada. E aqui a palavra-chave é experiência. Deixa de ser um status legal e passa a ser uma realidade vivida. Isso levanta aquela pergunta que todo mundo faz, né? Mesmo que em silêncio. Se o meu destino eterno já está garantido, Por que tanto esforço? servir, buscar fidelidade, se o resultado final é o mesmo, qual o propósito de construir uma vida de fé mais robusta? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na diferença entre justificação, que é a dimensão 1, Certo? e santificação, que é esta segunda. Justificação é um evento, santificação é um processo, Uma parceria, talvez? uma parceria. E a fonte que a gente analisou usa uma metáfora fantástica para explicar isso. E qual seria? Imagine que sua vida é uma construção. Cristo é a fundação. Inabalável, perfeita, garantida. Ok. A questão é, o que você está construindo em cima dessa fundação? O material de 1 Coríntios 3 descreve que podemos usar ouro, prata, pedras preciosas. Coisas que duram, que têm valor. Ou madeira, feno, palha. Coisas que queimam fácil.
A ideia é que um dia o fogo vai testar a qualidade dessa construção. Mas espera aí, essa ideia de ter suas obras queimadas não soa um pouco aterrorizante? Soa. Como que isso se encaixa com a segurança da primeira dimensão? Parece uma contradição. É uma ótima pergunta, porque toca no cerne da confusão. O texto é muito claro. O fogo testa a obra, não a fundação. Ah, entendi. A pessoa que construiu com palha sofrerá perda, mas será salva como que através do fogo. Ou seja, a salvação, a estrutura, não se perde. Não se perde. O que está em jogo não é o seu destino, mas a sua recompensa, o valor do que você construiu. A fidelidade aqui não é sobre garantir a salvação Mas sobre experimentá-la de um jeito mais profundo. e construir algo que tenha valor eterno. Entendi. Então, a disciplina de Deus, que o material também cita de Hebreus 12, não é um castigo para quem pode ser expulso, De jeito nenhum. mas a correção de um pai para um filho que ele ama e quer ver amadurecer. Em vez de uma cabana de palha sobre aquela fundação perfeita. Ok, se a nossa vida é essa construção sobre um alicerce seguro, qual é o objetivo final? O pra quê, né? Para que estamos construindo tudo isso? Acho que isso nos joga direto na terceira dimensão, a salvação como vida eterna, plena e comunhão com Deus. É o propósito de toda a jornada. Muitas vezes, o foco fica tanto no escapar do inferno. Que a gente esquece o mais importante, que é entrar em algo. Exato. E o material que recebemos é muito direto nisso ao citar João 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A definição de vida eterna aqui não é sobre tempo, sobre duração, não. É sobre qualidade de vida. Um relacionamento, um conhecimento íntimo. Certo. Se a gente conectar isso ao panorama geral, percebe que a salvação é, em última análise, relacional. É a restauração completa da comunhão com Deus. Uhum. O texto de Apocalipse 21, que o nosso material usa para pintar esse quadro, não descreve só um lugar bonito. Descreve uma dinâmica. Que dinâmica. Diz que o próprio Deus habitará com eles, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem dor. É a ausência de tudo que nos separa de Deus e dos outros. E a presença plena e constante dele. Então, a primeira dimensão, a justificação, é o que nos dá o acesso a essa sala do trono, por assim dizer. É a chave da porta. E a segunda dimensão, a santificação, é o processo que nos prepara para saber como viver nesse novo ambiente. É a conexão perfeita. Todos os que são salvos entram nessa comunhão. A questão que as outras dimensões levantam é sobre a profundidade da nossa participação nessa nova realidade. E isso nos leva a uma área que o material aborda na quarta dimensão, que é cheia de nós e confusões. Pois é. Se os crentes estão salvos do juízo, por que as Escrituras falam tanto de tribulações e de um juízo das obras? É uma dúvida muito comum. E aí entra a questão do arrebatamento, né? Aquela ideia de um evento futuro. A grande dúvida que o material aborda é: isso é uma recompensa só para os supercrentes? Ou é para todo mundo? Exato. Isso levanta uma questão importante e a clareza que é fundamental. O material faz uma distinção crucial, que a gente já tocou antes. Uhum. Existe o juízo condenatório, o julgamento final. Desse, os crentes escapam. O caso está encerrado. Certo. Mas existe o juízo purificador, ou a disciplina, que é temporal. É o fogo que testa a obra, não a fundação. É a correção do pai, não a expulsão do filho. Então, quando a Bíblia fala de um crente passando pelo fogo, não está falando da possibilidade de ir para o inferno. De forma alguma. Está falando desse processo de avaliação e amadurecimento das obras. E sobre o arrebatamento? Sobre arrebatamento, a posição do texto é muito firme. É para todos os crentes, sem distinção de fidelidade. Sério? Sim. A fonte usa a passagem de 1 Tessalonicenses 4, que descreve o evento, e ressalta que o critério não é o seu nível de santidade. Mas o que então? É simplesmente o fato de estar em Cristo. A fidelidade não é o bilhete de embarque. A fé em Cristo é. Nossa, isso traz uma segurança enorme. Especialmente quando o material conecta isso com Romanos 8. Que diz que nada, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição. Nada pode nos separar do amor de Deus. Exatamente. A perseverança na fé não define quem será salvo ou arrebatado.
mas define como se vive e se prepara espiritualmente. A segurança é absoluta. Certo, essa clareza é libertadora. E agora chegamos à quinta e última dimensão, que pra mim foi a parte que realmente, sabe, virou a chave. Aqui muda o jogo. Total. A ideia de que não estamos apenas sendo salvos de algo ou salvos para sentar numa nuvem tocando harpa. Uhum. O material diz que estamos sendo salvos para governar. É a dimensão da fidelidade, do governo e da responsabilidade no reino. É a transição final, de beneficiário para participante ativo. De herdeiro para administrador da herança. Perfeito. E a fonte traz exemplos muito concretos. Aquela parábola em Lucas 19, onde o servo fiel não ganha um troféu. Ele ouve: terás autoridade sobre 10 cidades. Autoridade, governo. Ou a promessa de Jesus aos discípulos de que eles se sentariam em tronos. E aquela frase de 2 Timóteo 2, se perseverarmos, com ele também reinaremos. Isso soa muito ativo, muito funcional. Muito. É a culminação de tudo. E aqui a gente faz a conexão final. Esta quinta dimensão é a consequência direta da segunda. A da vida transformada. Exato. A fidelidade que a gente vive hoje, as nossas obras, a forma como usamos nossos dons, aquela construção de ouro, prata, pedras preciosas, isso não determina a nossa entrada no reino, mas, segundo essa visão, determina nosso papel e nossa responsabilidade lá dentro. Então, a vida aqui é uma espécie de estágio. Um treinamento para responsabilidades futuras. É uma excelente forma de colocar. É um preparo. A fonte cita Apocalipse 5.10, que diz que Deus fez dos crentes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nossa! Não é uma promessa de ociosidade eterna, mas de governança com um propósito. A ideia é que todos os salvos participam da vida eterna. Mas a forma como cada um vive essa plenitude e exerce influência depende do que foi desenvolvido aqui. Da maturidade e da fidelidade, exato. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Olhando para esse mapa completo, a imagem que se forma é, nossa, bem diferente daquele interruptor. Completamente diferente, é uma jornada. Fazendo uma recapitulação rápida, a gente começa com uma garantia legal, um status inabalável de que não há condenação. Certo, a base. Isso nos dá a liberdade para viver a segunda dimensão, que é essa vida de transformação. Não por medo, mas por um propósito. O objetivo, a terceira dimensão, é a comunhão plena com Deus. E a nossa fidelidade aqui, como a gente viu, não decide se chegaremos lá. Mas parece que define o nosso papel e a nossa responsabilidade quando chegarmos. Que é a quinta e mais intrigante dimensão. A grande síntese que esse material oferece é que essa visão tira a salvação de uma caixa de sim ou não. E a transforma numa jornada dinâmica. Exato. A salvação é, ao mesmo tempo, um presente totalmente gratuito que não se pode perder. E também um convite para uma vida de crescimento que tem consequências eternas reais. Consequências que vão muito além de só garantir um destino seguro. É sobre se tornar o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar responsabilidades no reino dele. O que nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar daqui. Um pensamento que pode mudar tudo sobre a nossa motivação diária. Gente, não é motivada pelo medo de perder a salvação, mas sim pela preparação para assumir uma maior responsabilidade e experimentar uma maior plenitude no reino futuro. Como isso poderia redefinir o propósito e a motivação por trás das nossas ações diárias? A busca deixa de ser por segurança e passa a ser por capacitação para um propósito eterno.